a marca mais antiga que você carrega? Para Marta, personagem aqui do nosso livro de hoje, é uma palavra esmola. É sobre isso que a gente vai conversar hoje para fazer a análise do primeiro capítulo deste livrinho aqui, Memórias de Marta, da autora Júlia Lopes de Almeida. Agora, gente, livrinho que eu digo é entre muitas aspas, tá? É um livrinho apenas na extensão. Ele tem exatas 80 páginas, tá? Então, na extensão, de fato, é um livro pequeno. Agora, o conteúdo aqui tem pano para manga, né? É por isso, inclusive, que para analisar essa obra aqui, a gente vai dividir, portanto, né, essa análise em 2 vídeos, tá? Esse primeiro vídeo de agora, então, a gente vai caminhar aqui só pelo primeiro capítulo, porque no primeiro capítulo tem muita coisa, tá? Então tem pano para manga aí nesse primeiro capítulo. E na segunda parte da análise da obra, portanto, aí eu tenho que trazer um compilado, né, do restante do livro para a gente analisar como um todo, tá? Antes da gente começar, então, nessa análise desse primeiro capítulo, uma pequena palavrinha sobre a autora, né, Júlia Lopes de Almeida, quem foi essa mulher? Se a gente tiver que situar a Júlia Lopes dentro daqueles períodos, sabe aqueles períodos que a gente aprende na escola, no ensino médio, naquela linha do tempo das escolas literárias, né? Então, situando a Júlia Lopes dentro desses períodos, ela estaria naquilo que a gente chama de realismo/naturalismo, porque é uma autora que vive ali entre o finalzinho do século XIX e o começo do século XX, portanto, as suas produções também, né, se concentram nessa fase, nesse período, tanto é que ela é uma contemporânea do grande Machado de Assis. Inclusive, Júlia Lopes de Almeida foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, tá? Ela não recebeu uma cadeira, e aí eu não sei se você sabe o motivo, né? Se você não sabe, eu te conto. Porque quando a ABL foi fundada, não podia haver mulheres, né? As mulheres ainda não podiam ocupar cadeiras, né, na ABL nessa época, tá? Mas o fato é que é uma autora contemporânea a esses autores, né? Machado de Assis, a Luiz Azevedo, né? Tanto é que essa obra aqui também, né, ela tem aqui uma vertente não só realista, mas também naturalista. A gente já vai ver isso daqui a pouco, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco disso, né? Então é uma autora que está contemporânea a esses autores todos e também é uma autora cuja escrita não deixa a desejar para nenhum desses autores. Veja bem, né? A escrita da Júlia Lopes é de muita qualidade. Ela é uma autora, assim, de uma tamanha envergadura, né? E o fato é que ela tem sido redescoberta e reeditada nos últimos anos, né? Ela tem aparecido aí nos vestibulares, nos principais vestibulares do Brasil, nos últimos anos, né? Mas o fato é que ela foi uma das autoras que foi apagada por décadas do nosso cânone, né? Veja bem, ó, eu sou professora de literatura, só para você ter uma ideia, né? Eu sou professora de literatura já há uns bons anos, tá? Sou professora de literatura no ensino médio. E aí, eu sempre trabalhei com os 2 melhores sistemas de ensino. Sabe sistemas de ensino apostilado, né? Se você conhece sistema de ensino, então você dá um Google aí, né, e pesquisa assim, quais são os 2 melhores sistemas de ensino apostilados do Brasil. O resultado que sai aí para você são os 2 melhores sistemas de ensino com os quais eu trabalho em sala de aula, né, porque eu trabalho em escolas que utilizam esse sistema de ensino. E veja, a Júlia Lopes não figurava, não aparecia nesses materiais, né, quando a gente chegava ali na parte teórica de realismo e naturalismo, né, não era mencionada, né, a Júlia Lopes de Almeida, também não eram mencionadas muitas autoras desse período, né? E por que será, né? A resposta, eu acho que você sabe, eu sei, né? Todos nós sabemos. O fato é que o motivo de ela estar sendo inserida agora, né, nas listas de alguns vestibulares, acaba trazendo, né, essa autora de volta aos leitores, né, e é como se fosse uma espécie de uma reparação histórica também, né, porque, veja, este livro aqui atualmente está na lista de leitura obrigatória do vestibular da FUVEST, né, e a própria banca da FUVEST já assumiu, né, que a sua lista de leitura obrigatória para os próximos anos, né, que causou aí tanto burburinho porque só tem livros de autoras mulheres, né, são autoras mulheres que
por um longo período foram apagadas desse cânone literário, né? Então, quando eu digo cânone, eu estou dizendo isso, né? Aquilo que faz parte da tradição, que a gente geralmente estuda nas escolas, né? Então, as mulheres que foram apagadas desse cânone durante décadas e que agora, então, por uma motivação de reparação histórica, eles estão tentando trazer, né, essas autoras de volta, e é um grande serviço, né? A banca da FUVEST, por exemplo, ao inserir algumas dessas autoras, e são autoras, né, todas de muita qualidade, né? Volto a dizer, a Júlia Lopes tem uma escrita muito boa, né, de muita qualidade mesmo, qualidade literária, qualidade linguística, né, o enredo também, os enredos das obras dela, né, são muito bons. E ela segue, né? Ela vai seguir, claro, as tendências da época, né? Por exemplo, as obras dela vão trazer denúncias, vão falar de desigualdades, né? Então, tudo com conteúdo e uma forma muito bem trabalhados, né? Então, é um grande serviço que essa banca, né, da FUVEST presta hoje ao resgatar essas autoras, né? E fazer com que o público jovem, né, tenha contato com obras assim, né, e faça essa reparação, né, faça essa justiça, afinal de contas são autoras de muita qualidade, tá? Então, por isso, né, veja bem, essa análise que eu vou fazer não é uma análise assim, não vou dizer para vocês assim, eu vou dar uma aula aqui, né, para quem é vestibulando da FUVEST, para pensar aqui o que tem que saber desse livro, o que tem que lembrar, o que tem que memorizar, não, tá? Eu não farei isso aqui. Agora, se você é vestibulando da FUVEST e está interessado na análise que eu vou fazer aqui, pode ser que você se beneficie sim, tá? De algumas das análises, porque a ideia aqui é esmiuçar o conteúdo, a temática do livro, né? Falar um pouquinho do modo, né? Desse projeto literário da autora. Então, pode ser que você se beneficie sim, tá? Então, feito isso, postas essas primeiras palavras, né, vamos então começar a nossa análise do primeiro capítulo, tá? Então, veja bem, no primeiro capítulo, gente, acontece tanta coisa aqui, tá? Vou tentar fazer um resumão dele para a gente entrar na conversa. O título, ele é bem, né, sugestivo. A gente tem aqui a protagonista, que é a Marta, que é uma protagonista narradora, né, que vai contar a história da sua vida, suas memórias. E ela começa contando lá da infância, e ela menciona assim que nem tudo da infância ela lembra, né, mas ela tem bem vívido na cabeça dela lembranças que vão se dar a partir da morte do pai. Ela conta aqui na ocasião da morte do pai, a lembrança que ela tem, né, e aí ela conta que a mãe dela a fez beijar o cadáver do pai ali no caixão, né, uma cena meio horripilante aqui, meio bizarra que ela descreve aqui, né? Então ela tem essa lembrança do pai ali no caixão, sendo velado e tal, e conforme ela vai descrevendo a casa, a gente percebe que é uma família que vivia confortavelmente, né? Tanto é que não só a casa é descrita, assim como um lugar bem espaçoso, confortável, como também ela menciona a presença de alguns criados. Então a gente percebe aí que é uma família que vivia confortavelmente. Acontece que a partir da morte desse pai, ela e a mãe são despejadas desse lugar, né? Elas perdem tudo. Acho que o pai dela estava envolvido com uma situação, né, de estava devendo, mas ele foi assim, digamos, era algo injusto, né? Fizeram com ele alguma coisa meio injusta, e o fato é que ele ficou devendo, né? Aí elas perdem tudo. O que vai acontecer aqui, na verdade, é que, a partir da morte desse pai, mãe e filha, portanto, têm que se mudar desse lugar. E elas vão desse lugar para um cortiço que ficava em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A metade do livro vai se passar, está ambientada nesse cenário, né, desse cortiço, do Rio de Janeiro, e a outra metade está ambientada num outro espaço que daqui a pouco a gente fala aqui, tá? Então, o fato é que mãe e filha, então, são obrigadas a irem viver nesse cortiço, tá? A relação dessas duas é uma relação até que bonita, né? Ela tem uma relação muito afetuosa com a mãe. Parece que a mãe fica muito enternecida, né? Muito assim, digamos, muito impactada, né? Por conta de a filha
já tão nova, ter que começar a passar esses percalços, né, ter que perder uma vida que antes ela tinha e agora lidar com uma outra realidade. Então a gente percebe que essa mãe começa a fazer de tudo, né, para acalentar essa criança, para que essa criança, que no caso é a Marta, né, sinta da forma menos pesada possível esse impacto dessa mudança drástica de vida, né, e dessa mudança drástica também de classe social aí, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem aqui. E aí então a gente vai ter nesse primeiro capítulo a dinâmica da vida no cortiço lá em São Cristóvão e essas duas, né, tentando se inserir, tentando sobreviver dentro dessa dinâmica desse cortiço, tá? A mãe da Marta, a partir de então, vai se tornar uma lavadeira e passadeira, né? Então ela pega as roupas das famílias mais abastadas, né? E ela lava e passa e entrega, né, para os seus clientes essas roupas lavadas e passadas, né? E costurava um pouco também. Então a Marta vai descrevendo essa mãe como essa pessoa que trabalha dia e noite de uma forma muito extenuante para conseguir sobreviver, para dar um mínimo, né? Para conseguir o mínimo para que as duas consigam sobreviver. Tanto é que ela menciona aqui que o almoço delas era café e pão. Isso era o almoço, né? Então, assim, elas passam a viver de fato, né, numa situação de miséria, e essa mãe, mesmo trabalhando dia e noite, né, o que ela consegue, na verdade, é muito pouco, né, algo assim para uma subsistência quase miserável, bem miserável mesmo, né, vamos dizer assim, tá? E assim a Marta, então, vai tentando, né, se habituar a essa nova realidade, mãe e filha vão tentando se habituar a essa nova realidade. A Marta vai conhecer aqui algumas crianças do cortiço, ela tenta se enturmar, mas para ela é muito difícil, porque, né, ela vem de um outro universo, então ela é sempre muito tímida e ao mesmo tempo muito devagar também, né? E como ela come pouco, né? As entrelinhas aqui dão a entender isso também, tá? Porque como elas têm pouca comida em casa, as duas, né? A mãe da Marta vai sempre enfraquecendo, né? A Marta conta isso, né? Traz esses detalhes da transformação física que a mãe dela vai sofrendo ao longo do tempo, né? Por trabalhar muito e se alimentar pouco. Tanto é que a Marta diz aqui que quando elas iam dividir, né, a comida, ou seja, o pão e o café, o pedaço de pão maior a mãe sempre destinava a Marta, né, essa mãe ficava sempre com a menor parte, ou seja, essa mãe tenta fazer o possível, né, para que essa filha sinta de forma mais atenuada esse impacto brusco aí dessa mudança de vida, né, e aí conforme ela tenta se habituar com essa vida, com essa nova vizinhança, né? Ela sofre um pouco também, a Marta, né? As crianças, né? Tinha 3 vizinhos lá que são filhos da Ilhoa, né? Uma mulher muito abrutalhada, que ela descreve como muito abrutalhada, nada afetuosa com os filhos, né? Nem com o marido, né? Então uma mulher assim muito brava, né? E aí ela faz amizade então com essas crianças, são as primeiras pessoas com quem ela faz amizade, né? E essas crianças, né? Conforme ela vai ali se familiarizando com elas, começam a chamar a Marta de lesma, né? Por quê? Porque ela não tem, né, aquela desenvoltura, vamos dizer assim, né, de uma criança que nasceu e precisou se virar nesse ambiente, né, nesse cortiço. Então, para ela ainda tudo é muito estranho. Então, as crianças vão chamar ela de lesma, né, vão, assim, debochar um pouco dela, e ela fica triste, vez ou outra ela volta para casa chorando, a mãe se compadece, a mãe faz carinho e tudo mais, né, na maior paciência, e assim vai, né. E aí, eu quero chegar numa parte que é o seguinte, a mãe da Marta, quando ia fazer as entregas dela, né, para os clientes, geralmente ela não levava a Marta. Ela passa a levar a Marta depois de um episódio, que é um episódio muito sensível, né, eu não vou contar desse episódio aqui não, né, para quem lê o livro, né, tem a ver com uma questão de comida, né, de alimentação, tá, mas eu não, essa parte, leia o livro se você ficar curioso, tá, mas assim, depois desse episódio, né, que a mãe da Marta chega, tinha deixado ela com a vizinha, encontra a Marta chorando por conta disso, aí ela passa a levar a Marta nas entregas que ela vai fazer, né, e aí então, numa dessas entregas, né, numa dessas casas dessas clientes, né, ela chega ali então numa casa, que é uma casa assim, né, bem construída, bem decorada, de pessoas que viviam muito bem, né, e essa casa dessa cliente da mãe de Marta, né, essa mulher que era cliente dela tinha 2 filhas, né, a Marta já
bate o olho assim, vê que a mais nova tá ali brincando com uma boneca, né, uma boneca bonita, porque a Marta brincava com uns trapinhos, né, umas bonecas feitas de pano, a mãe dela fazia para ela assim, uns trapinhos, mas a menina tá brincando com uma boneca mesmo, né, e aí a Marta fica ali observando, né, e tudo mais. E aí a mãe dessas meninas, né, em algum momento vai falar para a mãe da Marta que vai dar para Marta um vestido lá, que a menina mais nova não está usando, né, porque o pai não gostou da cor, algo do tipo, né, e aí então manda trazer essa roupa, né, e aí a Marta vai contar aqui pra gente que experimentam essa roupa por cima da roupa que ela tava mesmo, né, vão colocando, e aí a mãe aceita, né, a mãe da Marta aceita essa roupa, e a Marta vai descrever aqui, né, que ela também tem que aceitar, né, embora muito assim, ela passa por uma situação muito difícil. Por quê? Porque ela não pode recusar, né? Porque afinal de contas ela não tem roupa, ela se vestia com trapos mesmo, né? E aí ela tem que aceitar aquilo, né? Mas para ela é custoso passar por aquela situação. Ao mesmo tempo que ela também não pode manifestar nada, né? Ela não pode dizer que ela não quer, afinal de contas, ela é uma criança, né? E aí quem vai aceitar ou não, né, essa caridade é a mãe, né, no caso. Mas a gente percebe que essa cena fica muito marcada na memória da Marta, né? E é aqui nesse ponto agora que eu quero chegar, tá? Porque quando a Marta se percebe tendo que aceitar essa caridade, que ela vai chamar de esmola, essa cena, essa situação vai ficar registrada de uma maneira tão intensa na alma da Marta, e que isso vai trazer a partir daqui, para o resto da vida dela, para o resto das memórias que ela conta aqui pra gente, né, essa marca, né, indelével que fica aqui na alma de Marta, tá? Tem um trechinho aqui, ó, que eu vou ler para vocês, que é um trecho assim que para mim é muito significativo e que a gente chega agora naquele comecinho, né, quando eu falei para vocês no início desse vídeo sobre alguma palavra que tenha marcado, né, para Marta, tem uma palavra que marca, uma palavra que ela carrega como marca, né, ao longo de toda a sua vida. Então esse trechinho diz assim, ó: por que não teria eu igual direito a possuir tudo como a Lucinda? A Lucinda é uma das filhas dessa cliente da mãe dela, né? É a filha mais nova, tá? Então, por que não teria eu igual direito a possuir tudo como a Lucinda, sem pedir ou aceitar esmolas? E aí, essa palavra, né? E por que me fazia tão mal essa palavra a mim, que nada conhecia do mundo? Então, veja que aqui a Marta está questionando por que essa palavra esmola me fazia tão mal, né? A força dessa palavra. Aqui a gente percebe, né, que essa condição, né, essa condição social da Marta, essa condição econômica da Marta, né, não só gera nela marcas a partir de uma materialidade, porque ela sofre essa carência, né, vive nessa situação de subsistência, mas a gente tem aqui também uma coisa que é mais simbólica, né? Porque essa palavra esmola vai incomodar demais a Marta. Então a gente vê aqui o poder da palavra, né? A gente vê aqui a força simbólica que essa palavra carrega, portanto, e que vai carregar daqui deste primeiro capítulo adiante, né, para o resto da vida de Marta. Algo que vai impregnar, né, na alma de Marta, né, essa força simbólica desta palavra e que vai ajudar a moldar, portanto, a identidade de Marta, a moldar como uma pessoa frequentemente assombrada por essa identidade que a faz sentir inferior, ou seja, por esse complexo de inferioridade. E aí tem um outro trechinho que ela diz o seguinte: as crianças pensam e as impressões que sentem são as mais duráveis e profundas, muitas vezes. Achei esse trecho também muito interessante, muito sugestivo, porque veja, a Marta está dizendo assim, ó, tudo isso aqui, essa situação de a cliente da mãe querer dar o vestido de esmola para ela ficar incomodada com isso, mas não poder verbalizar, não poder falar nada, né? Ela vai e faz essa seguinte reflexão: as crianças pensam e as impressões que sentem são as mais duráveis e profundas, muitas vezes. Então aqui a gente tem a Marta refletindo o seguinte, ó, tudo que foi incutido, tudo que começou a me acontecer lá na infância, né?
é o que ficou, é o que perdurou mais na formação da minha personalidade, da minha identidade, do meu caráter. É mais ou menos isso que a gente pode entender, né? E ela continua dizendo assim, ó: tenho passado por grandes tempestades e nenhuma me deixou mais vestígios do que a que abalou minha meninice, não sendo, todavia, essa maior. Ou seja, a Marta está dizendo assim pra gente, ó: nenhum desses problemas tão piores que me acontecem hoje me deixaram marcas tão profundas quanto essa da minha meninice, ou seja, essa de ter que aceitar uma roupa como esmola, né? E ali, veja, né, a autora, né, já está fazendo essa reflexão, colocando esse tipo de percepção de mundo numa criança. Veja, as crianças pensam. E essa diferença, né, essa desigualdade, ela já é captada ainda na meninice, ainda na infância, né? E aí, gente, tem também, né, quem mais fala isso, né? Tem pessoas aqui importantes que trabalharam essa ideia, né? A gente vê essa ideia daquilo que fica marcado na infância, a gente vê isso em Freud, a gente vê isso em pensadores como Pierre Bourdieu. Por exemplo, o Freud dizia, né, que a infância é o berço das nossas neuroses e das nossas forças, né? E que as nossas experiências vividas cedo acabam moldando, né, a nossa maneira de estar no mundo. Então isso vai acontecer também com a Marta, né? Porque a Marta reconhece que já enfrentou grandes tempestades, né, na vida adulta, mas nenhuma delas deixou vestígios tão profundos quanto esses, né, que ela vivenciou aí na infância, né? E como eu falei também do Pierre Bourdieu, veja bem, o que Pierre Bourdieu vai falar sobre isso? Porque esse pensador, ele postula a seguinte ideia: ele fala que a desigualdade, ela é mais do que uma realidade externa, né? Na verdade, é um destino que aparece cedo e que se incorpora, né? Portanto, passa a fazer parte da identidade, né, daquela pessoa. Então, Bourdieu nos ajuda a entender a construção da identidade da Marta, porque para Marta a pobreza não era só não ter, né? Era ser marcada como alguém que merecesse menos. Ela fala isso, né? Tem vários trechos aqui que ela vai refletindo sobre a sua vida, sobre a sua história, em que ela fala sobre isso, né? Ela questiona por que que eu tenho que merecer isso, por que que eu nasci para isso, né? Porque enfim, ela trocando em miúdos, ela faz esse tipo de questionamento, né? E aí, ó, só para terminar, né, um trechinho também que eu marquei aqui, que ela diz assim, ó: dessa vez custou-me menos a receber a caridade. No segundo momento que ela está ali na casa daquela cliente da mãe, né? Aí ela recebe mais algumas roupas que a mulher tinha separado para elas, e ela vai dizer o seguinte, ó: dessa vez custou-me menos a receber da caridade. O primeiro passo é sempre o mais difícil, em uma vereda desconhecida. Habitua-se a gente a tudo, até ao perigo, até a humilhação. Então veja que a Marta ficou habituada, né? Mas para ela é um hábito de receber essa caridade, mas é um hábito que vai continuar a humilhá-la, né? E essa marca, ela vai carregar consigo, né? E nós vamos ver isso na próxima parte da análise, né? Porque que essa marca, né, fica tão forte aqui na personalidade e na forja da identidade de Marta, tá? Bom, eu vou parar por aqui, então, tá? A nossa análise, para a gente voltar na segunda parte, né? Para a gente tentar, então, fazer aí o desfecho da análise do livro, tá bom? E se até hoje, né, você sente aí que carrega marcas da infância, saiba de uma coisa: você não está só. A Marta também carregava. A Júlia Lopes, uma autora que foi apagada do nosso cânone por décadas, também carregava. Mas ambas lutaram, cada uma a seu modo, para lembrar ao mundo que ninguém é menos. Portanto, lembre-se disso. Ninguém merece ser reduzido a uma palavra: esmola. E você? Quais palavras você vai escolher para se curar dessas marcas? Pensa aí, que a gente volta então na segunda parte da nossa análise.